Fala pessoal, tudo bem? Professor Ricieri aqui falando. Vou conversar com vocês hoje um pouquinho sobre esse edital do TCE Santa Catarina que está para sair, né? Um grande diferencial dessa prova vai ser a prova discursiva, né? É uma dinâmica que não teve, que não veio prevista no último edital, tá bom? Mas é praxe nas provas do CESP, provas do Tribunal de Contas, tá? A gente vai trabalhar aqui basicamente no que consiste a prova discursiva, né? Algumas estratégias de resolução, uma breve introdução à estrutura, ao conteúdo, tá bom? E também algumas dicas aí para a gente fazer o treinamento, tá bom? E chegar bem treinado na prova. Vamos colocar nossa tela cheia aqui, gente. Então, primeira coisa, no contrato assinado, né, fala assim, peça técnica, entre aspas ali, entre parênteses, relatório técnico, tá bom? De até 90 linhas. A princípio pode parecer que é grande, né, que é difícil, que é impossível escrever 90 linhas, mas a gente treinando, praticando, já vê que 90 linhas às vezes pode ser até pouco, tá bom? E no que consiste, né, uma peça técnica? Trouxe aqui para você, gente, 3 editais diferentes para a gente entender, tá? O TCE Rio de Janeiro, o TCE Paraná, o TCDF, né? No TCE Rio de Janeiro, falou que era uma peça de natureza técnica, entende-se como uma redação, um texto contendo instruções e análises técnicas sobre achados de auditoria e normas aplicáveis, tá? No TCE Paraná, eles pediram um parecer, né? E já no TCDF, eles pediram uma peça de acordo com os modelos lá do manual do TCDF. Então a gente tem que entender a primeira coisa importante, tá? Cada prova, cada edital vai especificar o que eles querem, né? Qual vai ser a proposta discursiva? A gente não vai ter esse tipo de surpresa, né? Basicamente vai ser uma situação prática, né? Onde a gente vai ter que fazer uma análise da situação prática à luz ou das normas ou da teoria, né? Pensando como a nossa prova aqui em Santa Catarina, ela é feita por habilitações, né? Engenharia, administração, contabilidade, direito, tecnologia da informação, sistema de computação, né? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, ela vai ser especializada, então não vai ser um tema geral para todo mundo, né? A prova do TCE Paraná foi da mesma maneira. A prova de um parecer para a administração vai ser à luz da teoria da administração. Um parecer, um relatório técnico da contabilidade vai ser uma demonstração, algum lançamento, tá? Do direito vai ser alguma peça onde tem que ter uma interpretação da legislação, beleza? Essa é a primeira dica, né? Então, para a gente ter um bom desempenho na prova discursiva, a gente tem que estar voando, né? A gente tem que estar voando na parte teórica, na parte objetiva, tá bom? A administração pública e a administração geral. Contabilidade pública, contabilidade geral. A gente tem que estar voando, tá bom? Trouxe aqui para vocês algumas estruturas, né? Professor, eu não sei por onde eu começo, eu não sei como é que eu faço para, de fato, estruturar o meu texto, tá? Algumas vezes a prova, como essa foi essa prova aqui do CESP, ela vai pedir o que ela quer que a gente coloque, né? Então, o que ela pediu ali? Faça um texto, né? Essa prova foi do Ministério Público de Contas do Pará, eu acho, né? Um relatório técnico, tá? A respeito da situação encontrada. Aqui vai ser a nossa prova, tá? Vai ser isso aqui. Especificamente nessa discursiva, eles colocaram o que eles queriam. Uma introdução, uma análise da situação encontrada, uma análise técnica, né? Com base nas normas, com base na doutrina, na teoria, tá? E recomendações, beleza? Foi bem interessante essa proposta aqui, porque ela já explicou como que ela queria o texto, né? Como que a gente pondera, como que a gente distribui, tá? Como que a gente distribui o nosso texto, né? Nesse caso, especificamente, eles colocaram a pontuação de cada situação, né? Então, a introdução valia 10 pontos, a situação encontrada não valia nada, tá? Eu vou deixar de fora? Não vou, porque eu perco pontos em estrutura. Tá? Mas eu não posso perder mais que 1 ou 2 linhas para fazer a análise da situação, tá bom? Outra coisa, gente, normalmente o texto ele vai trazer dicas, né?
um auditor foi visitar, foi avaliar um órgão no município tal, no setor de almoxarifado. Como é que a gente começa o nosso texto de introdução? Trata-se de uma auditoria realizada, né, no órgão tal, no setor de almoxarifado. A gente usa o que o texto nos trouxe para fazer a nossa introdução, tá bom? Porque quem vai avaliar aquela situação, a gente tem que pensar no seguinte, um conselheiro do Tribunal de Contas, ele tem que entender mais ou menos do que se trata. Ele não vai ficar folheando o processo todo para ver a proposta ali. Ele vai ler, trata-se disso, beleza. Foi encontrado isso, foi recomendado isso. Tá? A nossa análise é o núcleo, né? É um dos pontos que mais valem. Né? Então a gente tem que identificar, é o diagnóstico, é identificar a situação ali que merece reparo. Tá bom? E as recomendações, lembrando, gente, o analista, o auditor, ele nunca vai decidir, né? Ele sempre vai propor. Então, como ele vai propor, ele vai fazer recomendações. Então, sempre sugere-se, né, submete-se à consideração superior, enfim, sempre nesses termos, tá bom? Olha só aqui o TCDF, tá? No TCDF, eu tinha uma prova do TCDF, ele pediu um relatório de auditoria nos formatos do manual de redação do TCDF. Né? Então a gente tinha que saber o quê? Esse modelo, né? O processo, o jurisdicionado, assunto, ementa, tinha que ter essa estrutura aqui, o relatório. Tá? Então nesse aspecto específico, a gente pode ver que a apresentação, a estrutura, ela teve um peso muito grande na nota. Né? 5 pontos. Por quê? Porque realmente eles queriam testar o conhecimento daquele manual. Tá? Mas, via de regra, como é que a gente vai estruturar a nossa peça, tá? Independentemente de ser um relatório, de ser um parecer. Tá? A gente sempre vai ter que trabalhar numa sequência lógica. A gente vai apresentar o trabalho, vai apresentar o que se trata o trabalho, vai expor os fatos, né? E expondo os fatos a gente vai propor soluções. Tá? De acordo com o peso que for dado para cada ponto, a gente vai trabalhar um pouco mais na exposição, um pouco mais no diagnóstico, um pouco mais na recomendação. Tá? Isso a prova vai nos dizer. Tá? Porque a gente tem que estar preparado para todos os tipos de situações. Né? Pode ser que ali ela dê um peso pequeno para o diagnóstico e queira recomendações, como foi aqui na prova do Ministério Público. Né? A análise valia 40, e a recomendação valia 45. Então, a gente tinha que dar toda a nossa atenção para esses 2 pontos, tá bom? Então, para fazer uma sequência lógica, eu utilizei aqui o manual de auditoria do TCE Santa Catarina, tá bom? Então, a gente tem um manual, ele não é um manual de redação, ele não é um manual de como estruturar um relatório, mas ele traz uma sequência lógica do trabalho. E o nosso relatório ele tem que ser da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira, tem que ser estruturado, organizado da mesma maneira. Então, os achados eles possuem alguns atributos, né? Vamos maximizar a tela aqui, gente. Eles possuem alguns atributos, tá? O primeiro atributo do achado é a condição, tá? É a situação encontrada. Entende-se como condição a situação encontrada pelo profissional de auditoria, né? Então, isso aqui coincide com o quê? Com a nossa introdução ao serviço, ao relatório, né? A descrição lá no nosso... a situação encontrada. Aqui ele quer saber exatamente isso, né? A condição, a situação encontrada. O nosso diagnóstico sempre vai começar dessa maneira. Ele vai estruturar, né? Qual é a proposta do trabalho, o que ele encontrou, né, de importante, e a partir dali a gente vai desenvolver o nosso texto. Tá? A descrição deve ser clara o suficiente para que o leitor entenda a ocorrência. Tá? De novo, gente, ela tem que ser clara o suficiente, mas ela tem que ser sucinta, tá bom? Então aqui eu trouxe para a gente analisar a discursiva do TCE Paraná, tá? Essa prova eu fiz, uma discursiva que eu fiz para o cargo de analista de administração, tá? Administrador, para a gente entender como é que a banca propôs e como é que eu estruturei a minha resposta, tá bom? Para a gente ter sequência lógica. Não vou ficar aqui lendo muito o enunciado, porque não é a nossa ideia, mas ele basicamente fala que o TCE ele tinha alguns cargos de confiança ali que não estavam sendo preenchidos da melhor maneira possível, né? E tinha muita questão de
de não separação entre o público e o privado, né, aquela relação um pouco, eu diria, promíscua, né? E além disso, ele queria saber qual é a melhor maneira de criar uma metodologia para realmente preencher essas vagas com quem tivesse os talentos, tá bom? Então, lá no final, ó, para auxiliar na busca pelos candidatos adequados ao preenchimento de vagas, o referido departamento deseja elaborar questionamentos que subsidiem a avaliação das perspectivas dos candidatos quanto às formas de administração e sua conduta pessoal em relação aos interesses públicos. O departamento então solicitou ao pessoal do setor de controle de administração, de gestão de pessoas, né, de matéria patrimônio, um parecer para subsidiar a seleção de candidatos. Então ele queria o quê? Um parecer para subsidiar a seleção de candidatos. Tá? Poxa, eu não sei nem como começar um texto desse. Então aqui ele colocou mais ou menos o que ele queria que fizesse e ele pontuou, ó, gente. Vai falar sobre governança e accountability, vou te dar 6 pontos. Vai falar sobre a conclusão, vou te dar 6 pontos. Vai descrever corretamente os modelos, eu vou dar 4 pontos. Tá? Então a gente tem que ponderar a nossa ideia, o nosso texto com base nessa pontuação. Tá? Palavra-chave, gente, quando a gente faz uma introdução numa peça técnica, num relatório técnico, tá bom? Trata-se, tá? Trata-se de parecer solicitado pela área de gestão de pessoas do TCE-X para subsidiar a avaliação das perspectivas dos candidatos quanto à sua administração. O que eu fiz aqui, gente? Eu só copiei o que estava escrito aqui em cima, né? Eu só copiei. Com isso, eu já criei 4 linhas ali e garanti a pontuação, né? E já fiz a introdução do meu parecer. A partir dali, feita a introdução, a gente vai começar a responder, tá? A responder os questionamentos, né? Então a gente fez a introdução ali. Os achados a gente precisava primeiramente identificar a condição, a situação encontrada, né? Nesse caso ali eu descrevi o parecer que foi solicitado para mim, essa situação encontrada, tá? Os achados eles vão ter que ter um critério, né? A situação ideal ou esperada, né? E depois a gente vai ter que ver a situação encontrada, né? Então, nesse caso aqui, quais eram os critérios? Como é que a gente colocaria no papel a situação ideal, a situação esperada, tá? Ele quer que a gente fale sobre a reforma do aparelho do Estado, sobre a diferenciação entre a administração patrimonial e burocrática, quer que a gente fale sobre governança, contabilidade. Ele falou, isso aqui é o ideal, isso aqui é o critério que eu quero que vocês coloquem no parecer de vocês, tá bom? E olha só, valia 13 pontos de 20, né? 65% era o desenvolvimento. Então, como é que eu desenvolvi o meu texto, baseado, né, com base nessa informação aqui? 70% do meu texto foi o desenvolvimento, tá bom? E o resto eu dividi entre a conclusão e o encaminhamento e entre a introdução, né? Os achados, eles têm a causa, né? As razões e os motivos que levaram ao descumprimento da norma legal. Então, no próprio texto, na própria proposta, eles falam que os servidores, como eles tinham essa questão de não ser por mérito, não ter uma avaliação precisa, eles acabavam procurando privilégios e prejudicavam o interesse público, né? Essa é uma das razões, né, que levaram ao descumprimento do paradigma, tá bom? Gente, para a administração fica um pouco abstrato, né? Poxa, eu não tenho um paradigma, eu não tenho uma lei de regência, eu não tenho uma norma legal, né? Sim, mas prepare-se para isso, tá bom? Então, quando a gente vai fazer temas de contabilidade e de administração, o ideal sempre vai ser o quê? O que a teoria prega como ideal, né? E a causa dos achados vai ser a prática sendo realizada diferente do que é previsto no modelo teórico, tá bom? Então, o nosso paradigma vai ser sempre ali a teoria, a doutrina, tá bom? A não ser que realmente eles coloquem legislação dentro do conteúdo de administração, como fizeram no TCM São Paulo, por exemplo, e dali eles podem tirar uma questão de LRF, alguma coisa desse tipo, a gente vai ter um paradigma legal. Caso contrário, a gente tem que saber a teoria econômica, tá bom? Então, a causa e os efeitos. Então, os achados, eles têm 4 características, né? A condição, a situação encontrada, né? O critério, o que é o ideal, né? A causa é quando há um descumprimento do ideal e o efeito disso, tá bom? As consequências para o órgão. Então, a gente vai sempre trabalhar no nosso desenvolvimento esses critérios, tá? De acordo com o peso que a banca der para cada assunto, tá? Então,
Numa conclusão, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar exatamente disso, a causa e os efeitos. A gente trabalhou no nosso desenvolvimento todas as situações práticas, né? Todas as causas, o que estava irregular, o que não estava de acordo com a lei. A gente trabalhou no nosso desenvolvimento o que realmente era o esperado pela doutrina, pela norma legal, tá bom? E na nossa conclusão a gente vai realmente resumir isso. Palavra-chave, gente, tá? Na introdução é o trata-se, né? Na conclusão é o diante do exposto, tá? Então, ou seja, lá na linha 51, né? Eu gastei 4 linhas para fazer a introdução, gastei 47 para fazer o desenvolvimento e gastei outras 10 para fazer a conclusão, tá? Diante do exposto, a gente faz a conclusão de acordo com o que a gente abordou no texto, tá bom? E faz o encaminhamento, tá bom? Importante, tá? Na última linha, ali na linha 60, é o parecer à apreciação superior. Depende se a gente tiver poucas linhas ou muitas linhas, né? Se a gente tiver, poxa, eu tenho 59 linhas, quero colocar mais uma. Ou tenho 89, quero colocar mais uma. Beleza, então a gente vai falar sobre submeta-se à apreciação superior de acordo com as competências, né, previstas na lei orgânica. A gente dá aquela enrolada, mas o importante é o seguinte, a gente nunca pode julgar, a gente nunca pode dar o parecer final sobre alguma situação. A gente sempre vai opinar, né, e encaminhar para a apreciação superior, tá bom? Isso é fundamental. Então, a gente sugere essa apreciação superior, né? Eu penso que isso aqui está irregular, é um caso para aplicação de pena de multa. Eu vou sugerir a aplicação de pena de multa? Não, né? Sugere-se a apreciação superior, sugere-se a aplicação de penalidade, conforme o entendimento da Corte de Contas. A gente sempre vai chutar, né, jogar a bola, vai tocar a bola. Quem realmente aplica a penalidade, quem vai decidir, vai ser o conselheiro, tá bom? Gente, o planejamento do nosso texto é importantíssimo, né? Então, como eu expliquei, a gente não vai saber de antemão o que eles vão valorizar mais ali, né? Por exemplo, lá no TCDF valorizaram muito a estrutura. Já na prova que eu fiz aqui, valorizaram muito o desenvolvimento. Naquela primeira prova que eu apresentei, valorizaram muito a conclusão, né? Então a gente tem que realmente pensar nisso. A gente vai olhar a proposta, vai planejar o nosso texto, né? Poxa, eu vou falar sobre administração patrimonial, burocrática, vou falar sobre a reforma do Estado, né? E eu sempre vou colocando quais são os pontos que eu vou lembrando, vou colocando em tópicos mesmo. Por quê? Isso vai dar uma noção do quanto eu vou gastar de tempo, né, para responder tudo isso. Se eu não estou exagerando muito, colocando muito peso em algo que não tem importância, tá? E algum assunto, de repente, eu não lembro bem o conceito, mas eu vou fazendo um brainstorm. Isso aqui, por exemplo, vamos falar aqui de accountability, prestar contas, eu lembro de prestar contas, governança, a questão de ter a gestão política, né, a gestão de desinteresse, a gente vai colocando, a gente vai lembrando as palavras. E com isso a gente consegue formar um conceito, formar uma frase, tá bom? Eu não sugiro muito a gente fazer o rascunho direto no texto, sem planejar, sem fazer o esqueleto da prova, porque a gente pode realmente se perder na quantidade de informações. Quando a gente vê, a gente está escrevendo um texto, né? Ele está lá quase acabando as linhas, eu não comecei nem a conclusão ainda. Então a gente tem que mais ou menos pensar nisso, tá? Aqui era uma questão discursiva da mesma prova do TCE Paraná. Pedia sobre a LRF e sobre a Lei de Acesso à Informação. Eu fui colocando que eu sabia de cada uma delas. Eu sei ali 7 ideias de uma, 7 ideias de outra. E ali eu vou ter que escrever 20 linhas, tá bom? Como é que funciona a correção da prova, tá? A gente sempre vai ter uma nota por apresentação, tá? Normalmente essa nota ela é baixa, normalmente ela vale 5, 10% da prova no máximo, mas podem ter exceções, com certeza. A gente vai ter uma nota por apresentação e vai ter uma nota pelo desenvolvimento, tá? Cada tópico que foi pontuado, que foi marcado como sujeito à pontuação, aqui, eram 4 tópicos. Cada um deles vai ser avaliado separadamente, tá? Então, como é que a gente faz para maximizar a nossa nota? Como é que a gente faz para maximizar o nosso retorno aqui? A gente estrutura a nossa resposta de acordo com o que foi perguntado, tá? Então, se eu tenho 4 tópicos, eu não vou colocar o quarto por primeiro, porque eu sei mais, o terceiro, o segundo, o primeiro lá no meio. Não. O primeiro é isso, eu sei 3 linhas. O segundo é isso, eu sei 10 linhas. O terceiro eu sei muito, então eu escrevo 20 linhas.
Tem que ser assim, porque o examinador ele vai olhar tópico, a tua resposta, e vai procurar o espelho, e vai ficar fazendo esse confronto, né? Se ele tiver que ficar voltando, indo e voltando no teu texto para procurar a resposta, ele não vai procurar, né? Ah, eu vou presumir que o corretor ele sabe isso aqui. Não, cara, o corretor ele é um professor de português, né? Treinado para corrigir texto, para entender o texto, né? Então ele não vai ficar procurando resposta, ele não vai assumir que sabe alguma coisa, ele vai procurar se tu realmente foi claro naquilo que ele estava procurando de acordo com o espelho proposto, tá bom? Então, gente, sempre respondam na sequência, né? Primeiro assunto primeiro, segundo assunto segundo, terceiro. Ah, mas vai ficar meio torto meu texto, não tem problema. O corretor ele fica caçando o espelho, fica caçando palavras-chave, tá bom? Quanto mais fácil tiver para ele, melhor. Vou aumentar aqui a tela para ficar um pouquinho mais fácil, gente. Além da nota de conteúdo, né, essa aqui foi minha nota de conteúdo lá no parecer do Paraná. A gente vai ter também um desconto por erros, tá bom? Nesse caso, ó, eu cometi 6 erros, né? E tinha 60 linhas, e aí o peso dos erros era peso 2. Né? Então, nesse caso, eu tive descontado 0,20 pontos pelos meus 6 erros, tá? Eles vão apontar onde que o erro foi verificado, né? Então, tem ali, ó, erro na linha 1, na linha 12, na linha 15, na linha 30, na linha 42, na linha 45, tá bom? O que eles consideraram errado, gente? Olha só, tá? A gente vai aprendendo com nossos erros, né? Pode ver, aquele TCE Santa Catarina ali, ó, eu poderia ter riscado escrito embaixo, né? Mas a gente faz nervosismo, quer passar mais grosso para ficar, né? Não façam isso, gente, risca, tá? Como vocês podem ver, a minha letra não é muito bonita, né? Ela é uma letra bem difícil de ler, então a gente tem que fazer um pouco mais de esforço para ela ficar legível, tá? Mas então, olha só, errou a palavra, risca e escreve embaixo, tá bom? Outra coisa, linha 12, gente, ó, não deixar o parágrafo, tá? Eu até depois eu recorri, eu ganhei esse ponto, porque não era um parágrafo novo, ele era uma continuação da ideia de cima, né? Mas ela entendeu como era um parágrafo que eu não tinha deixado espaço e me descontou, ela ou ele, né? Eles, porque são 2, né? Então ali eu recorri e ganhei esse ponto, inclusive. Mas cuidar bastante com os parágrafos, né? Tentar deixar sempre de uma maneira uniforme os parágrafos, escrever sempre dentro do possível até o final da linha, tá bom? Para realmente parecer que a gente não está querendo ganhar linha. Ali na linha 15, gente, ó, realmente ficou ilegível o que eu queria. Eu entendi o que eu queria escrever ali, mas ficou ilegível, né? Poxa, errou isso ali? Risca, escreve embaixo de novo. Não vamos perder ponto de besteira assim, tá? Outra coisa importante, gente, ó, se vocês olharem meus pingos nos is, minhas vírgulas, meus pontos ali, eu sempre tento marcar bem, né? Meus acentos, o tio, isso é bem importante, tá? Porque às vezes a gente pode ganhar um desconto por uma falta de vírgula, por uma falta de pontuação, às vezes a pontuação não sai no scanner, tá? Então a gente tem que marcar bem bonitinho ali para ele saber que é um ponto final, que é um pingo no i, beleza? Novamente, gente, o que é o erro? De não deixar o espaço, tá bom? Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado de deixar um texto uniforme, né? Então sempre, vou deixar aqui 1 centímetro de parágrafo. Tranquilo, cada parágrafo eu vou deixar igual, eu não posso fazer diferente, tá bom? Esse é o tipo de erro que é fácil de pegar. Então a gente não pode marcar bobeira e deixar esse tipo de margem para ser descontado. A leitura do corretor é uma leitura dinâmica, né? Então ele não vai ficar olhando no meio do texto, no meio das linhas, de repente tinha até mais erros ali, ele não vai ficar olhando isso. Mas os erros de parágrafo, erros quando a gente espreme muita palavra, quando a gente risca por cima tentando corrigir, isso aí é fácil dele pegar. Então ele marca errado, tá bom? Aqui, ó, por exemplo, na linha 42, efetividade, né? Também fica fácil para ele ver que eu espremi a palavra. A gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Aqui a contabilidade, por exemplo, ali era com 2C, eu coloquei um só. Se ler, eles vão... Se a gente deixar muito né, para eles vão marcar errado, tá bom? Então a gente tem que cuidar bastante com os parágrafos, com as palavrinhas espremidas de final de linha, tá bom? E marcar bem as vírgulas e os acentos. Tranquilo? Esse vídeo aqui é um vídeo rápido, né? Apenas para explicar alguns aspectos da peça técnica. A gente não precisa se preocupar
com a parte estrutural. A gente tem que fazer uma sequência lógica, né? Então, a gente vai falar sobre um achado de auditoria, a gente vai fazer uma introdução, vai explicar o que a gente achou, por que a gente achou, quais são os efeitos daquele erro, tá? E vai propor sempre para deliberação superior, né? Então, um exemplo, fiz aqui uma avaliação de desempenho, né? Mas não fiz os parâmetros corretos, esqueci de algumas, eu queria verificar a assiduidade e não elaborei nenhum tipo de indicador para aquela perspectiva que eu precisava avaliar, né? Quais são os efeitos disso? Então a gente achou o erro, identificou, né, a causa e quais são os efeitos daquilo. E a gente manda aqui para a apreciação superior. Um balanço patrimonial, por exemplo, esqueceu de fazer uma depreciação de um bem, né? Qual é o efeito disso? Isso aqui vai ter efeito no resultado, vai supervalorizar o resultado, né? Então a gente tem que, né, a causa, o achado, a causa e o efeito e sempre a proposta de encaminhamento. Encaminha-se para aplicação de penalidades, recomendações para correções, tá? Procurei aqui mostrar o meu texto, a minha experiência de aluno, né? O que a gente aprendeu. Essa prova ali foi uma prova que eu fiz 90% do parecer, no parecer de 60 linhas. Né? Não era um parecer fácil de fazer, mas com a estratégia correta ali, primeiramente, né, conhecendo muito o conteúdo básico, mas com uma estratégia de ponderar o número de linhas de acordo com o peso de cada assunto, eu consegui realmente, praticamente, fechei a discursiva ali, né? Tive alguns descontos de erros, né, e alguns descontos realmente porque são normais, a gente nem sempre consegue fechar todo o espelho que a banca propõe, tá bom? Mas então, esse nosso vídeo aqui é um vídeo introdutório, apenas para mostrar o que é essa técnica, alguns modelos que o CESP costuma cobrar, entender que a regra sempre vai ser o nosso edital, então o nosso edital ele pode ser que ele proponha uma estrutura, pode ser que ele proponha o que ele quer, pode ser que o edital venha algumas surpresas, então ele coloque lá um tema de AFO em todas as matérias e venha uma discursiva igual para todo mundo, mas via de regra, como a gente vai fazer o nosso concurso por cargos, a tendência é vir uma especialidade, né? Vir uma questão de engenharia para engenheiro, vir uma questão de administração para administrador, uma questão de contabilidade para o contador, tá bom? A gente fica por aqui, a gente conclui nosso vídeo e a gente retoma aí num próximo encontro.